Então tá. Estamos gravando. Bom dia, Bom dia, tudo bem? Como é que tudo vai? bom? Tudo jóia? Bom dia. Pessoal, eu sempre falo pessoal porque depois o pessoal vê, tá? Então eu sempre converso em abstrato também, mas com quem está aqui eu converso, né, sempre com os nomes. Então a Melissa está presente. Fico aqui com o meu agradecimento a ela por comparecer aí e a gente poder dar uma conversada. E de repente, se as tuas dúvidas, se tiver alguma, também dúvidas dos nossos colegas, né? Eu não sei como é que está indo o semestre, o que está Não achando. tenho dúvida, estou gostando bastante da tua cadeira, da tua É, disciplina. Aham. tá fazendo outra? Estou fazendo mais três online. Três online. Uhum. Aham. E aqui na minha está indo bem o caminho que a gente Sim, escolheu. aham. Tá sem dificuldades assim? Sem dificuldades, até a gente fez o trabalho em grupo e tu até mandou, achei muito legal assim a forma da tua avaliação, porque tu mandou um áudio, né, pontuando tudo. E qual é o grupo qual é o caso que pegou? E, pois é, era. Tinha da anencefalia, tinha da COVID, tinha, tinha das células tronco, Era dos casais homoafetivos. homoafetivos. Aham, todos os temas ali, embora polêmicos, né? É algo que a gente tem que começar a se acostumar a debater no direito. Então, Sim, embora sejam todos altamente polêmicos e sempre tenha posições, né, que possam ser totalmente contrárias à nossa, debater sempre vai fazer parte da tua vida acadêmica e profissional depois. Então, sim. já iniciamos assim com os mais polêmicos, né? Não, mas ótimo. Aham. Conseguindo debater bem o caso. Sim, o grupo a gente já conhecia, né? Então eu já tinha tido Aham. uma experiência antes em online de trabalho de grupo que não tinha sido legal, assim. Mas daí, como já conhecia as pessoas, também foi mais fácil por isso. E tiveram alguma redução em alguma parte da E- nota? não, foi integral, foi. Que bom, ótimo, maravilha. Tá. Tirando isso, alguma outra questão, alguma outra dúvida? Não. Não. Tá bem claro, assim, o material que tu coloca é bem vasto, assim, então. Hum. Eu estou passando um filme ali atrás que a gente está fazendo as escolhas da semana de integração aqui na PUC Aham, e uma das atividades vai ser direito de cinema, né? aham. Então vão ser 9 filmes durante os 3 dias com o Ah, professor, sim, eu vi. isso, com o professor da matéria, falando após o filme, sobre o filme e debatendo Ah, vai com ser quem bem estiver na sala. interessante, né? Tava olhando ontem a programação, vai ser bem Isso, eu estou vendo ali atrás, esse aqui. Vendo não, né? Estou passando para ver qualquer preço. a qualquer Ah, preço. isso também que eu ia te dizer que é interessante, que tu sempre coloca lá naquele grupo, tu sempre coloca dica de série, dica de filme, é muito bom. Ontem eu coloquei. Eu não sei se está no grupo de Whats. Aham, Tá. Ontem eu acho que eu coloquei ali, né? sim, O Direito de Viver, né? direito de Bah, aquele, viver. aquele filme ali é punk. Nos anos 70, a Suprema Corte dos Estados Unidos julgou. Ontem saiu a decisão da Rosa Weber, né? Eu vi. Isso. Na verdade, aquilo ali eu já tinha na minha tese de doutorado adiantado em 2012 que ia acontecer, né? Uhum. Porque essa é a ideia do julgamento do caso Roe versus Wade de 1973, que é a história daquele filme que eu coloquei ontem. Aquele filme, a Suprema Corte criou um calendário abortivo, né? Ela não liberou o aborto, mas ela criou um calendário. Olha, até a 12ª semana, até os 3 meses, a escolha é da mãe. Dos 3 aos 6 tem que ser justificado, e a partir dos 6, então, só em último caso, né? Só com risco de perder a vida e Ah, tudo mais. Então, há uma identidade com aquilo que a ministra Rosa jogou ontem com isso. com o filme. E lá na minha tese, lá tem Uhum. escrito isso, em 2012, olha, né, o Supremo tem uma pauta cada vez mais, né, progressista, e possivelmente, né, nos próximos anos, a gente vai estar se deparando aí com o caso parecido com o Roe versus Wade. Eu já tinha defendido que isso poderia ter acontecido no caso da anencefalia. Uhum. Mas, enfim, né? Teve os debates, mas não teve essa força do voto da ministra Rosa Weber.
Ontem. Então, e aquele filme é visto também muito pela ótica do médico que fazia os abortos da época. Então, ele é bem, Eu bem vou assistir pesado, esse final assim. de semana. Ele é bem pesado. Então, os filmes complementam muito porque o nosso, a nossa matéria, ela vamos chamar assim, né? Ela é internacional. Porque a gente estuda cortes, né? A gente estuda julgamentos, né, de várias cortes, né, do mundo todo. Então, por exemplo, a Suprema Corte dos Estados Unidos, quase todo caso polêmico vira filme. Isso é fato, né? Tanto que já tem uns 3 ou 4 indicados ali, né? Então, isso é legal de poder depois, né, de dar uma olhada no caso, assistir o filme ou a série, às vezes ele vira até série, né, para poder complementar a matéria. Não, e Ah, dá para fazer também um vínculo da tua matéria com o direito internacional, né? Eu estou sim, fazendo também online, então tem sim. bastante coisa que tem ligação. É com o Gustavo? É com o Gustavo, né? Gustavo. Então a gente está ali, acho que bom, a gente passou do módulo de aprendizagem um, Uhum. ali entendeu bem aquelas relações de processo e constituição, Sim. né? Uhum. Processo e democracia. A gente viveu muito tempo, né, sob aquela ótica de que o judiciário era um poder subalterno aos demais, né? Muito em relação ah, ao que o Montesquieu havia trabalhado já no espírito das leis lá nos anos 1700. Então, hoje, essa força que o judiciário vem ganhando, para alguns, né, que entendem um pouco mais progressivamente, assim como é o meu caso, eu entendo que só o judiciário está se reconhecendo como poder, porque, né, historicamente ele sempre foi subalterno ao legislativo, né? Então ele era a boca dos legisladores, né? Ele era o juiz inanimado, ele tinha essa ideia de não poder ir além daquilo que o legislador havia dito, ele não podia interpretar. E o século XX nos mostrou exatamente ao contrário. O judiciário é, né, em essência, um intérprete, principalmente da Constituição, que é a nossa matéria. Então, ele sendo, em essência, o intérprete da Constituição, é óbvio que, em alguns momentos, ele vai ter uma função criativa. Ele nunca vai legislar como legislador. Isso é fato. Ele não vai criar a lei número 13.433. Mas ele, dentro dessa conformação da lei infraconstitucional com a Constituição, como as cláusulas são muito abertas, principiológicas na Constituição, ele vai ter um espírito criativo em alguns momentos. E é o que a gente vem vendo, né? Alguns se assustam, dizem que não pode, que é usurpação de poder. Outros encaram com muito mais tranquilidade, como é o meu caso de vários amigos que trabalham, né, com essa matéria. Então, os primeiros módulos ali foram dedicados a isso, né? A saber essa relação do processo e Constituição, processo e democracia, democracia e Constituição e tudo mais. Claro que, e aí a gente entra para o, né, pro percurso de aprendizagem 2. Claro que para que se chegue a essas decisões mais criativas, ou até mesmo não criativas, tem o devido processo a ser seguido. O devido processo que foi dado, inclusive, pelo legislador. Então, eu não posso, né, dizer que o legislador não me deu poderes, como o judiciário, para que eu faça as coisas que eu faça se eu estiver dentro das regras do jogo. Essa é a ideia, né? Se eu estiver dentro das regras do jogo, né, eu estou fazendo exatamente. Eu estou quase como o boca da lei. Eu não fugi do boca da lei. Eu estou dentro daquilo que o legislativo diz que eu posso dar. Por que eu falo isso? Porque a nossa matéria, a partir da próxima semana, vai cair muito nessas questões mais sensíveis de criação do direito. Então, a gente passou ali, né, pelo percurso 2, pelo devido processo legal, aí pelos princípios que garantem o devido processo legal, ou as garantias processuais constitucionais que garantem o devido processo legal, que é da imparcialidade, da duração razoável do processo, da proibição das provas ilícitas, e assim vai, né? Eu tenho Uhum. um pool de garantias processuais constitucionais que me garantem que eu estarei dentro do devido processo legal se respeitá-las. Veja bem, então, né, ninguém saia louca fazendo as coisas, né? Ninguém sai agora, hoje eu vou fazer o meu procedimento. Não, o teu procedimento está todo, né, identificado, tanto na Constituição como nas leis infraconstitucionais. Depois das garantias, a gente começou a ver algumas ações que estão na Constituição e a gente chama de remédios constitucionais ou ações constitucionais, né?
que são as ações que vão garantir o exercício dos meus direitos, né? O exercício que eu tenho de ir e vir, né? Eu vou exercer minha liberdade de ir e vir, eu vou exercer minha liberdade querendo saber informações sobre minha pessoa. Então, essas ações constitucionais ali do artigo 5º, e principalmente essas do artigo 5º, mas não exclusivamente no artigo 5º, como é a ação civil pública, são as ações que a gente começou a ver, acho que há uns 2 módulos atrás, e que a gente, né, acabou possivelmente no módulo que acabou de ser encerrado. Então, a gente viu habeas corpus, a gente viu habeas data, a gente viu mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo, e claro, né, Melissa? E pessoal que nos assiste, nós não estamos nos aprofundando. A nossa matéria é constitucional. Veja bem, o rito do mandado de segurança não está na Constituição. Se a gente parar para ver mandado de segurança, a gente vai parar por 6 meses, porque tem verdadeiros tratados sobre mandado de segurança, e que vão explicar toda a lei do mandado de segurança, item por item. Isso é matéria do processo, isso é matéria das práticas mais à frente, né? E habeas corpus é matéria lá do processo penal. E assim vai, né? Eu não consigo estudar aqui a ritualização de todas essas ações. Caso contrário, não teria semestre. Então, a gente tenta fazer, né, o mais fácil possível, a partir do estudo de casos, para que vocês fixem essas matérias agora, principalmente, né, aonde elas estão alocadas na Constituição, para mais tarde, quando forem estudar a ritualização, ficar mais fácil para vocês. Mas o que a gente tem que agora é identificar elas na Constituição, e não pormenorizar, que é a função de outros semestres na vida de vocês. Então, a gente coloca ali no mandado de segurança, né, prazo, a gente coloca competência, a gente coloca... Mas é tudo assim, né, mostrando que na Constituição, lá no 69 do artigo 5º, é que realmente é a nossa matéria. A legislação infraconstitucional se estuda depois, certo? Então, a gente viu essas ações constitucionais e agora a gente entra na matéria mais, eu vou botar entre aspas, difícil, fecho aspas, mas não é a mais difícil. Para mim, é a mais interessante de ser vista, exatamente porque vai tocar nesses grandes casos que vocês tocaram no trabalho passado. São os casos que são julgados no Supremo Tribunal Federal, são os casos que são julgados no Superior Tribunal de Justiça e principalmente os do Supremo, que são julgados para todos nós, com efeito erga omnes. Como que o Supremo pode fazer isso? Então, essa é a nossa matéria daqui para frente, é o controle de constitucionalidade das leis. A gente vai ver que no Brasil são 2. A gente vai começar com o primeiro, que é o controle difuso. O que é o controle difuso? É o controle que qualquer juiz faz. A Melissa, quando passar no concurso para juíza, se um dia for fazer e for o sonho dela, quando tiver lá em Tupaceretã, quando pegar o processo para ver e ver naquele processo que há uma lei inconstitucional, a Melissa, como juíza, tem o poder, dever, função de discutir a constitucionalidade daquela lei, porque ela é uma juíza constitucional. Porque né, o nosso parâmetro é a Constituição. Então, todos os que vão aplicar o direito estão aplicando de acordo com a Constituição. Se a Melissa, como juíza, vê que esse direito, discutido no caso, é inconstitucional, a Melissa pode declarar a inconstitucionalidade daquela lei incidentalmente. Qual é o problema aí? É que a Melissa não pode fazer isso com o Brasil todo. Ela está lá em Tupaceretã, no início da carreira dela, como é que ela vai mudar a realidade do Brasil todo? Ela não consegue. Isso é muito interessante, né? Essa parte da matéria. Então, a Melissa vai fazer isso para o caso concreto. Inter partes. Só para quem está ali no processo. Olha, eu não vou aplicar essa lei no teu caso porque ela é inconstitucional. Eu não posso aplicar uma lei que é inconstitucional. Eu sou uma juíza e devo seguir a Constituição. Bom, se isso é verdade, e a Melissa pode fazer isso num processo, então a gente sabe que tem um outro tipo de controle feito não pelo juiz singular, juiz singular, juiz único, tá, pessoal?
mas por um pool de juízes que estão lá no Supremo Tribunal Federal e são, pela Constituição, os guardiões da própria Constituição, da interpretação do texto constitucional. Então, esses ministros do Supremo Tribunal Federal, eles vão fazer aquilo que a juíza singular faz, só que num outro modelo, o modelo abstrato de controle de constitucionalidade das leis, ou o modelo concentrado, porque concentra no Supremo, né, essa atividade, que é para todos. Olha, se eu tiver uma lei que é inconstitucional e a gente arguir isso frente a uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo tem o poder de fazer isso para todo mundo, erga omnes. E é por isso que o Brasil é um modelo que a gente chama de híbrido, porque ele tem os dois modelos mais conhecidos no mundo. O modelo estadunidense, que é o difuso, e o modelo abstrato, que é o europeu. Então a gente tem os dois. Por isso que às vezes as coisas aqui são, né, deu errado, porque só precisava um. Os Estados Unidos convivem com um, que é o difuso, a Europa quase toda convive com o outro, que é o abstrato. Ponto. Nós não. Nós, né, naquela síndrome de querer tudo para o Brasil, temos os dois. Então, todo juiz pode fazer no caso concreto, e o Supremo Tribunal Federal pode fazer, ser provocado mediante as leis que lhes outorgam o poder de fazer isso. Principalmente duas, a gente vai ver lá na frente. Mas é a Lei 9882/99 e a Lei 9868/99. Essas duas leis que vão regular como que o Supremo pode julgar inconstitucional uma lei, pelo modelo abstrato. Então, alguns dos casos que vocês acabaram tocando eram de uma DPF, modelo abstrato. Era de uma ADI, modelo abstrato, ação direta de inconstitucionalidade. E aí o Supremo pode, a depender da forma como julgado o quórum, tornar isso para o Brasil inteiro. É função dele. O que ele não pode é deixar uma lei inconstitucional gerando efeitos na nossa vida. Então, olha que legal, né? O juiz pode fazer singular no caso concreto, porque, obviamente, ele não pode estar aqui no Rio Grande do Sul e afetar a realidade do Pará, mas o Supremo, como tem jurisdição nacional, pode, aí por um outro tipo de processo que a gente vai ver, fazer isso para todo mundo, na sua função erga omnes. E a nossa matéria, a partir desse módulo, é estudar a história do controle difuso de constitucionalidade, que é essa que a gente, né, do caso concreto, que qualquer juiz nos Estados Unidos acaba fazendo, e a gente pode fazer aqui por caso concreto, mas lá tem precedentes, que aqui está chegando, né, essa ideia. E mais à frente, daqui a 2 módulos, a gente começa a ver o controle abstrato de constitucionalidade, que aí a gente vai ver os grandes julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Certo? Oi, Letícia, tudo bem? Bom dia. Não sei se está com áudio ou pelo chat. Qualquer coisa daí tu nos aporta aqui. Olá, tudo bem? Tá só com chat? Tá. Eu estava falando aqui com a Melissa e com o pessoal que vai nos ver após. A gente vem para os encontros aqui para tirar as dúvidas de vocês. E como a Letícia não tinha, como a Melissa não tinha nenhuma dúvida inicial, né, a gente acaba conversando sobre alguma coisinha em relação à sala de aula. Então, eu te pergunto, tem alguma pergunta específica sobre a nossa matéria? Como é que está indo? Está tudo bem? Quer saber alguma coisa? Uhum. Tá, tá tudo ótimo. Não, não precisa? Tá. Aí eu dei uma aula não, né? Estou conversando aqui com a Melissa sobre o caminho que a gente percorreu até então, né? Durante o semestre, desde o módulo 1 até o módulo que a gente está chegando, né? Que a gente percorreu todo o caminho do processo de constituição, depois vimos as garantias processuais constitucionais, entramos nas ações constitucionais, os remédios constitucionais, e agora vamos entrar nas ações do controle abstrato de constitucionalidade e no controle difuso. Uma coisa que eu deixei de falar aqui, Melissa, que é importante, e Letícia,
e pessoal mais tarde que for assistir, apesar da Melissa, olha que interessante, apesar da Melissa fazer o controle difuso como juíza singular, a gente não pode se esquecer que existe um sistema recursal acima do juiz singular. O que isso quer dizer? Quer dizer, vai lá, que a Melissa ou a Letícia deem uma decisão dizendo que aquela lei é inconstitucional intra partes, para as partes do processo. O que o Marco vai fazer como réu ou autor? O Marco recorre, porque diz que aquela lei não é inconstitucional e que ela tem que se aplicar no caso concreto. Aí ou vai para o Tribunal de Justiça ou vai para o TRF4 aqui para nós, certo? Bom, aí o TRF4 ou o Tribunal de Justiça continua dizendo que aquela lei é inconstitucional. Aí o Marco vai lá e recorre via recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça e via recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Aí é muito legal, porque no Supremo Tribunal Federal, apesar desse processo ter começado pelo controle difuso, lá com a Melissa e lá com a Letícia, porque elas eram juízas singulares do caso, agora esse caso chegou no Supremo Tribunal Federal. E desde 2004, a gente tem uma regra que para chegar no Supremo Tribunal Federal, eu preciso demonstrar repercussão geral. O que é repercussão geral, Marco? É que esse caso não interessa só a Melissa, esse caso não interessa só a Letícia, esse caso não interessa só ao Marco. Ele interessa a sociedade como um todo. Ele transcende a nós, quer seja no campo jurídico, no campo econômico, no campo social ou no campo político. Bom, se isso é verdade, eu vou chegar lá no Supremo, olha só, Melissa, se eu vou chegar lá no Supremo pela via recursal, que era tua, singular, agora eu vou alcançar o Supremo com repercussão geral, então eu começo agora também a pensar que o Supremo, no caso que tu começasse individual, inter partes, dizendo que aquela lei era inconstitucional, agora o Supremo, frente ao sistema recursal, frente ao recurso extraordinário com repercussão geral, vai poder objetivar o controle que era difuso, tornando ele para todos também. Então, se o Supremo julgar um caso que começou lá na tua comarca, por repercussão geral em recurso extraordinário, tu está falando agora que aquilo que era inter partes vai virar para aquela parcela da sociedade que se acha ofendida com aquela regra que era inconstitucional. Então, a gente tem mais disso ainda para colocar e rechear na nossa matéria, a repercussão geral. A repercussão geral é uma matéria que vocês vão estudar lá em processo civil. 1, 2, 3. Não, 2. 2. Quando vocês forem ver recursos. Né? Então, veja que as nossas matérias aqui em processo constitucional é a identificação na Constituição da existência desse processo. As peculiaridades de cada uma dessas ações, de cada uma desses remédios, vão ser estudados dentro das suas matérias específicas. Eu estava explicando aqui para a Melissa, Letícia, que uma lei de mandado de segurança, por exemplo, dura 4 aulas, né? Porque é uma lei gigante. Assim como tem a lei do mandado de injunção, que dura mais umas aulas. Então, cada uma dessas aulas vão ser estudadas ao longo do semestre, no seu respectivo caso. Habeas corpus lá em processo penal. É que estou no trabalho, por isso estou sendo... Ok. Tranquilo, não te preocupa, Letícia. Ó, não te preocupa. Depois vê o vídeo que tá... Acho que foi bem completinho, né, Melissa, desse caminho que a gente percorreu. Sim, muito Certo? completo. Tá. Sobre essa parte toda, alguma dúvida, Melissa? A mais? Alguma coisa que tu queira perguntar? Qualquer coisa? Assim, não. Não, Não, tranquila. Também, Letícia. Tudo ok? Tá, então depois vê esses 25, 30 minutos de conversa que eu tive com a Melissa, o pessoal também, né? E eu, de noite, eu gravo aquela mini aula do módulo e deixo lá para vocês também, né, se interarem sobre ela. Certo? certo. Qualquer coisa, todo WhatsApp. Tá bem. Tá? Obrigada, professor. De nada, a gente vai se falando. Tchau, tchau. Bom dia, Tchau, Melissa. Bom tchau. dia, Bom Letícia. Bom dia. dia, pessoal.